Hoje, a gente vai mergulhar em um dos cenários mais sombrios que a humanidade já imaginou. Mas calma, nada de ficção. A gente vai se basear em ciência e em estratégia militar real para entender o que de fato significaria uma guerra nuclear. E tudo começa com um prazo que é sinceramente aterrorizante: 6 minutos. Todo mundo já viu algum filme sobre o fim do mundo, né? Mas a pergunta que guia esta nossa análise aqui é outra. Deixando de lado as fantasias de Hollywood, o que a ciência e os planos de guerra da época nos dizem sobre o que aconteceria de verdade? A resposta, ela é muito mais estranha e assustadora do que a gente imagina. Ok, vamos começar colocando os pingos nos is. A cultura pop nos vendeu essa ideia de um apocalipse cheio de ação, né? Gangues, carros envenenados, lutas por gasolina, mas a realidade seria bem diferente. A guerra em si seria travada por sistemas automáticos, e o que viria depois não seria uma aventura, seria um silêncio, profundo e congelante. E tudo começa numa velocidade que é quase impossível de compreender. Sabe, o medo real durante a Guerra Fria não era tanto dos mísseis que levavam meia hora para cruzar o oceano. O pavor vinha dos mísseis de médio alcance, posicionados ali na Europa, capazes de atingir o coração do inimigo em questão de minutos. Ok, vamos tentar visualizar isso. Imagina a cena. Um radar soviético detecta um lançamento. 1 minuto depois, o alerta está na mesa do líder do país. Ele tem menos de 5 minutos para decidir se aquilo é um erro de computador ou o fim da civilização. Não dá tempo de ligar para Washington, não dá tempo de reunir generais. A paralisia é a resposta mais provável. Quem é que assume a responsabilidade de acabar com o mundo? Enquanto essa dúvida consome os segundos, o tempo acaba. E então acontece. Para quem estivesse em Moscou, o primeiro sinal do fim não seria uma explosão barulhenta, seria um flash de luz. Uma luz tão intensa, mas tão intensa, que queimaria as sombras das pessoas direto no concreto. Por alguns segundos, um silêncio absoluto, porque a luz viaja mais rápido que o som. E só depois, viria a onda de choque, transformando a cidade em pó. É aqui que a história fica ainda mais sinistra. Pensa bem, com a liderança humana em Moscou vaporizada em um instante, quem daria a ordem para revidar? Ninguém. E foi exatamente para isso que um sistema foi criado. A guerra não para porque os humanos morreram. Na verdade, ela só começa de verdade. Esse sistema era o Perimeter, ou como ficou mais conhecido, Mão Morta. A lógica por trás dele era simples e absolutamente aterrorizante: garantir a destruição mútua mesmo que não sobrasse ninguém vivo para apertar o botão. Era a pólice de seguro definitiva de que um primeiro ataque seria, também, o último para todo mundo. E a parte realmente assustadora é a mecânica fria por trás disso. O sistema não precisa de permissão humana. Ele simplesmente detecta que a capital foi destruída, confirma os dados com sensores de luz, radiação e abalos sísmicos, e aí lança foguetes de comando. Esses foguetes voam sobre o território russo, emitindo um sinal de rádio que ativa automaticamente todos os silos nucleares restantes. É uma guerra travada entre máquinas muito depois de os humanos terem saído da equação. Agora vamos para as consequências. A segunda onda de mísseis é lançada e o mundo mergulha no caos. Mas o que acontece com quem sobreviveu ao impacto inicial? A realidade, olha, é bem menos cinematográfica e infinitamente mais brutal. Esquece a luta por recursos. O primeiro inimigo é invisível, a radiação. Sem nenhum tipo de socorro médico, os sobreviventes enfrentariam a síndrome aguda da radiação. Cabelo caindo, dentes caindo, hemorragias internas, o sistema imunológico simplesmente deixando de funcionar. Um simples arranhão vira uma sentença de morte. Sobreviver se torna uma lenta desintegração biológica. E como se não bastasse, o próprio planeta se voltaria contra os sobreviventes. A fumaça e a fuligem de centenas de cidades queimando subiriam até a estratosfera, criando um véu que bloquearia a luz do Sol por anos. O resultado? Um inverno nuclear. As temperaturas despencariam, as plantações morreriam, os ecossistemas entrariam em colapso e a fome se tornaria a principal causa de morte no planeta. Agora vamos dar um salto no tempo. Vamos imaginar que o ataque aconteceu em 1983. O que a gente encontraria em 2026, 43 anos depois? Não seria um mundo de alta tecnologia renascido das cinzas, não. Seria algo muito, muito mais estranho. Este gráfico mostra a escala da catástrofe. A população mundial, que era de 4,5 bilhões de pessoas, seria reduzida para menos de 500 milhões. A maior parte do hemisfério norte seria basicamente um cemitério radioativo. A civilização se agarraria à vida no hemisfério sul, mas completamente devastada pelo colapso de tudo. A melhor analogia para essa nova era é uma nova Idade Média.
Só que dessa vez, cercada pelos restos indestrutíveis do século XX. A sociedade regrediu tecnologicamente, mas o lixo do mundo antigo, como o plástico, está por toda parte, como um lembrete constante de um passado que ninguém mais entende. O dia a dia seria definido pelas ausências, sem eletricidade, sem indústria, sem medicina moderna. E o mais aterrorizante, as explosões teriam destruído a camada de ozônio, tornando a luz do sol um veneno. A expectativa de vida despencaria. As pequenas coisas que garantem a nossa sobrevivência hoje simplesmente não existiriam mais. Além do colapso físico, haveria um colapso social profundo. A humanidade que restou estaria dividida não por fronteiras, mas pelo tempo, pela memória. A experiência de cada geração criaria abismos impossíveis de cruzar entre elas. Nós teríamos 3 grupos bem distintos. Os anciãos, que se lembram de como o mundo era e são vistos como uma mistura de ódio e respeito. A geração da queda, que carrega o trauma de ter visto tudo desmoronar. E, finalmente, os filhos do inverno, que já nasceram nesse mundo quebrado e para quem o passado é só uma lenda. E este é, talvez, o ponto mais melancólico de todos. Para a geração mais jovem, os arranha-céus em ruínas não significam nada. Não existe um sentimento de perda porque eles nunca conheceram aquilo que foi perdido. São só parte da paisagem, como montanhas ou rios. A história da humanidade foi, na prática, apagada. Isso nos leva à conclusão desta análise. A narrativa da sobrevivência heróica é uma ficção que nos conforta. Mas a verdade é que, num cenário como este, sobreviver não é uma vitória. É uma maldição. A atmosfera do mundo pós-nuclear não seria de adrenalina constante. Seria de uma melancolia profunda, inescapável. Um silêncio pesado, quebrado só pelo vento soprando através das ruínas de um mundo que um dia foi barulhento e cheio de vida. Depois de tudo isso, a pergunta se impõe. Se este é o destino dos sobreviventes, uma vida curta de doença, fome e escuridão, num mundo quebrado e sem memória, quem realmente teve sorte nesse cenário todo? A resposta, seguindo a lógica fria deste cenário, é sombria. Os sortudos não são os que se escondem em bunkers ou os que lutam para reconstruir. São aqueles que estavam no marco zero, cuja existência terminou naquele primeiro flash de luz, poupados da longa e silenciosa agonia que veio depois.